Aizen, certo? O que você está insinuando? Pergunta Hisagi. Embora a vingança certamente tenha sido um fator, você nunca se questionou por que Tousen Kanami, que costumava ser tão virtuoso, acabou traindo a sua society? Ou por que Aizen Soseki odiar a existência do Rei das Almas? Melhor que isso, por que Urahara Kisuke criou Hogyoku? Você já pensou sobre isso? Pergunta Tokinada. O Hogyoku remove os limites entre as almas de um Hollow e um Shinigami. Ele deve exceder o limite de crescimento de uma entidade espiritual, diz Hisagi. Mas com que propósito? Naquela época, ninguém estava ciente da rebelião de Aizen. Então por quê? Por que isso seria necessário? Não havia inimigos para vencer, diz Tokinada. Os Quincy's, diz Hisagi, mas então ele pensa. Seria realmente necessário Hogyoku para vencê-los? É claro que se Hogyoku fosse usado, teria ajudado, mas seria mesmo necessário? Nesse momento, ele lembra da conversa de Urahara e Aura poucas horas atrás. Eu agradeço o seu convite, mas um Hogyoku não é algo que possa ser facilmente fabricado. E não importa as suas razões. É algo que eu não posso forjar tão rápido. Se eu fosse capaz de fazer uma produção em massa, eu já teria feito isso na última guerra. E também entregaria ao Kurosaki. Isso é uma mentira, não é? Se o Kurosaki e Ichigo receberam um Hogyoku, talvez o mundo se torne mais estável. No entanto, isso se desvia do resultado que você procura, não é mesmo? Naquele momento, a conversa não fazia sentido para Hisagi. Mas agora que a reação de Hikone se parecia muito com a de Ichigo, muitos elementos agora se encaixavam na mente de Hisagi, junto da ideia de que Hikone seria transformado no Rei das Almas com Hogyoku. Tokinada prossegue. Além disso, também existe o braço direito do Rei das Almas que vivia dentro do corpo de Ukitake. Você não acha estranho? Por que você acha que o Rei das Almas perdeu seu braço direito? Por que a Divisão Zero não tentou recuperar? Pérnida, um Quincy, era o braço esquerdo do Rei das Almas. Se o braço direito governou a estagnação e o braço esquerdo governou o progresso, então por que o Rei das Almas perdeu ambos os braços? Isso significa que o Rei das Almas não está nem estagnado, nem avançando? Nesse momento, Hisagi lembra de quando Aizen se encaminhava para o Recomundo e a conversa entre ele e Ukitake. Desde o início, ninguém jamais esteve no topo do mundo. Nem eu, nem você, nem os deuses. Por que Aizen se dirigiu ao Capitão Ukitake, dizendo nem você? Aizen deveria saber que uma parte do Rei das Almas estava dentro do Capitão Ukitake. Pensa Hisagi. Mas o trono vazio do céu, eu vou ocupá-lo a partir de agora. O Rei das Almas já estava morto desde o início? Pergunta Hisagi. Você não está certo, mas também não está errado. A coisa conhecida como Rei das Almas certamente não está viva, mas também não está morta. Diz Tokinada. O que você quer dizer? Pergunta Hisagi. O Rei das Almas é só um sacrifício. O mundo nem sempre teve sua forma atual, sem uma fronteira separando a vida e a morte. Dentro deste mundo caótico, a princípio, existia um guardião original. Entre Hollow e humano, Quincy, Shinigami e Fullbringer. Uma existência que poderia ser chamada de progenitor de todos. Foi um Quincy, assim como um Shinigami, também um humano. Um símbolo de esperança governando um mundo caótico com inúmeras habilidades como o dos Fullbringers. Os três mundos foram criados ao sacrificar um ser que era visto tanto como um demônio e um messias. Essa ação foi tomada por 5 indivíduos, a quem hoje conhecemos como os ancestrais das 5 grandes casas nobres. O ancestral da casa Tsunaya Shiro era um homem com muito poder. No entanto, ele era mais desconfiado do que qualquer outra pessoa. Diz Ichibei para os membros da Divisão Zero ali reunidos. Durante essa época, toda a criação estava em estado de incerteza. Não havia vida nem morte. A progressão e a regressão oscilavam de um lado para o outro, balançando e balançando lentamente. Este mundo, em declínio e crescimento, esperou 100 milhões de anos para tomar um rumo. Eventualmente, Hollows tornaram-se parte do ciclo das almas. Mas rapidamente, os Hollows começaram a devorar humanos. E então, o ciclo cessou. Todas aquelas almas se juntaram para formar um Hollow gigantesco. Um menos. O mundo então ficou completamente quieto. Mas de uma forma estranha, uma nova vida surgiu, como se o próprio mundo rejeitasse naturalmente aquele Hollow. Esse novo ser o destruiu e o transformou em areias de Reishi. Assim, o ciclo das almas começou mais uma vez. Esse foi o Rei das Almas da Primeira Era. Outros com poderes especiais, inclusive eu, apareceram, mas é justo dizer que o Rei das Almas se destacava. Seus poderes eram muito próximos da onipotência e da onisciência. Enquanto o Rei das Almas continuava a proteger o mundo dos Hollows para evitar que o mundo estagnasse, o próprio mundo começou lentamente a afundar em caos. No entanto, haviam aqueles que não estavam satisfeitos com o estado atual das coisas. Haviam 5 deles. Eles eram fortes. Não como o Rei das Almas, mas ainda assim eram fortes.
Eles foram os fundadores originais das 5 grandes casas nobres, incluindo a família Shiba. Cada um deles tinha motivos diferentes. O ancestral Tsunoya Shiro temia que esse grande poder um dia fosse usado contra eles. O ancestral do clã adversário disse que era necessário um mundo que servisse de tampa para cobrir o poço, que mais tarde seria conhecido como Inferno. O ancestral Kuchiki acreditava que uma nova ordem era necessária para solidificar ainda mais o mundo. O ancestral Shihon disse que era necessário formar uma circulação espiritual maior para avançar o mundo estagnado. E o ancestral Shiba queria explorar o caminho da purificação dos Hollows em vez de destruí-los, visto que eles também tinham corações. Mas seus motivos, amplamente diferentes, estranhamente, levaram para o mesmo objetivo final: dividir o mundo. Um mundo de ordem, um mundo de implementação e também um paraíso de areia onde ficariam os Hollows. Para eles, era a separação clara entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Porém, para tornar essa realidade possível, era necessário o poder de um homem que transcendia tudo. Embora o ancestral Shiba tenha tentado convencê-los a encontrar um caminho diferente, é dito que o Rei das Almas foi preso e selado num cristal. O resto da história da Soul Society foi testemunhado diretamente por mim. Usando os poderes do Almighty como uma pedra angular, os 5 criaram uma fundação de um novo mundo: Soul Society, o mundo humano e o Recomundo. Vida e morte foram separados, e assim o ciclo das almas inaugurou uma nova era. Talvez porque ele pudesse ver um futuro distante, ou talvez ele não pudesse escapar de seu medo, ou até mesmo ele tenha encontrado alguma esperança no novo mundo. Eu realmente não sei o porquê, mas o Rei das Almas não tentou resistir. Porém, mesmo assim, o ancestral Tsunoya Shiro duvidava até mesmo dessa não resistência. Ele temia que o Rei das Almas pudesse escapar por conta própria. Ele não queria que o Rei das Almas vivesse, mas também não queria matá-lo. Com esse dilema em mente, o braço direito da estagnação e o braço esquerdo do progresso foram arrancados. Ainda assim, não acharam o suficiente. Os ancestrais, incluindo Tsunoya Shiro, arrancaram seu coração e órgãos internos, e também desmembraram suas pernas. Fazendo isso, eles destruíram seu poder, criando assim um rei conveniente para eles. Conveniente de fato. Ele continuava a ser o eixo central, sem nunca ter uma palavra a dizer sobre o funcionamento do mundo, enquanto o negócio real era executado por outros, disse Senjumaru. Mas ele certamente tinha vontade própria. Pode ter desaparecido com o tempo, mas acho que ele estava ciente da situação geral e assim guiou Kurosaki Ichigo aqui para o palácio. Isso mostra que ele possuía a própria vontade. Eu podia sentir isso. Se o osso é Aoken, então uma parte de sua alma foi fundida com esse palácio, disse Ichibe. A linhagem sempre fala mais alto. O garoto da casa Shiba deveria ser o próximo Rei das Almas. Isso seria interessante, disse Tenjiro. O ancestral Shiba se rebelou contra o ancestral Tsunoya Shiro, por selar o Rei das Almas à força. Ele tentou encontrar uma maneira de sacrificar a si mesmo em vez do Rei das Almas. É irônico, realmente. O único motivo da linhagem Shiba existir hoje foi porque o ancestral Tsunoya Shiro decidiu selar o Rei das Almas, disse Ichibe. Eu me lembro do jovem Kain. Ele era assim também, disse Rikifune. E então, o ancestral Shiba foi apagado da história pela casa Tsunoya Shiro. Mas quando o descendente Ichigo apareceu, possuindo todas as qualidades que o tornavam apto para substituir o Rei das Almas, eu realmente pensei que a história estava se repetindo. Talvez o mundo precise de alguém como ele, finalizou Ichibe.